Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, esse vídeo aqui é só para dar uma resposta a inúmeros protestantes que aparecem no meu canal me convidando ou me desafiando em nome de outras pessoas para o debate. Eu já falei em outros vídeos há muitos anos atrás, até anos atrás eu já falei porque eu não debateria com nenhum protestante, a não ser em um caso muito, muito especial e com uma pessoa que realmente eu visse que valeria a pena trocar uma ideia ao vivo para que as pessoas que fossem assistir pudessem ter, vamos dizer assim, que a oportunidade de aprender alguma coisa ou de pelo menos ver duas pessoas colocando as suas ideias. Eu sou uma pessoa de temperamento muito, muito forte, né? O meu temperamento é o colérico. E eu sei das minhas fragilidades do meu temperamento. Então, por que não debater? Eu tenho aqui algumas passagens bíblicas que vão me dizer por que eu devo evitar esse tipo de debate. Mas eu queria, em primeiro lugar, mostrar aqui um debate protestante. É claro que existe inúmeros debates protestantes com pessoas que educadamente expõem as suas ideias, mas esse debate aqui, eu vou mostrar um trechinho pequenininho, mas o vídeo que eu estou com ele é mais de 25 minutos, quase 30 minutos, somente em brigas e discussões, desrespeito um com o outro, querendo, né, impor, ou melhor, cada um faz a sua imposição daquilo que ele acredita ser verdade. Esse debate aqui é um debate que acontece sobre dois pontos de vista escatológico do protestantismo que se diferem, né? Sobre a vinda de Jesus, se Jesus vai voltar só uma vez, né? Ou em duas etapas. Aqueles que dizem que Jesus vai voltar em duas etapas, no mundo protestante, claro, estou falando aqui do protestantismo do que acontece no vídeo. Aqueles que dizem que Jesus vai voltar em duas etapas, afirma, crê e usam textos bíblicos para comprovar um arrebatamento secreto, que Jesus vai vir a sua segunda vinda, no primeiro momento, na primeira etapa, de forma secreta, velada, ninguém verá o arrebatamento. Tem até aquele hino muito famoso que as pessoas cantam, aonde está aquele povo barulhento? Aonde está que não se vê nenhum irmão? Por quê? Foram arrebatados secretamente. Na doutrina católica isso não acontece, arrebatamento secreto não existe. Tem até um vídeo aí, uma live no meu canal, eu comprovando que o arrebatamento secreto não existe. É uma teoria extraída das escrituras por uma deturpação dos textos e uma má interpretação. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui. E a outra etapa é que Jesus vem e todo olho verá para estabelecer o juízo final. Só que eles vão falar de duas ressurreições. Eles vão falar de se a igreja passa pela tribulação ou se não passa. Ou seja, são inúmeras questões muito melindrosas dentro dessa questão da escatologia. E eles não se entendem de jeito nenhum. E esse debatezinho aqui, ele é a prova disso. É a prova de que cada um quer impor a sua ideia, a sua doutrina, a sua teologia ao outro. E você percebe nitidamente que não tem ninguém querendo aprender. E o que acontece? Foi descoberto a galinha dos ovos de ouro. Essas contendas, essas divisões, essas disputas acirradas gera views, gera visualização, gera engajamento, gera dinheiro. Mateus 6:24. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro, porque vai amar um e odiar o outro. Não estou dizendo que as pessoas que produzem conteúdo não podem monetizar o seu canal. Claro, eu monetizei o meu no início, depois fui desmonetizado pelo YouTube. Como eu já tinha o pensamento de não monetizar o meu canal, mas acabei monetizando porque algumas pessoas disseram: não, monetiza, você gasta tempo, você compra livros, você gasta dinheiro para comprar material, para produzir vídeo, para produzir conteúdo, e você deve ter um retorno, isso é justo, né? Até mesmo porque a Bíblia vai dizer, né, que o trabalhador vive do seu salário, né? Então, não estou falando que você não pode monetizar o canal, mas foi descoberto a mina
a mina de ouro, né? Ou seja, as contendas e as divisões geram engajamento e visualizações. E isso aí gera, no fundo, dinheiro. Mas veja aí, porque aqui eu evito o debate, né? Vejam. O nosso documento, o senhor afirma que a última trombeta de Coríntios 15 não é a mesma que eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos nós dormiremos, nós todos seremos transformados no momento abrir e fechar de olhos antes ao toque da última trombeta. Qual a documentação que o senhor tem para falar que aquela última trombeta não é a última? Com a devida vênia ao Senhor, a documentação primária que é a Bíblia. Ok, ótimo. Qual o texto? O texto de 1 Coríntios capítulo 15 fala a respeito da diferença. Como é que o Senhor consegue juntar o arrebatamento da igreja, transformação em glória, com Apocalipse 11:15? É que sim, com todo respeito, como a gente consegue juntar ou não juntar, isso não vem ao caso. Não vem ao caso porque é debate. Não, ok. O caso é que a autoridade é o que a Bíblia diz, e não a nossa eu tô falando habilidade, que, pastor César, gibi. não a nossa habilidade de juntar ou não juntar as coisas. Mas eu tô lendo o gibi. O texto de... Crônicas de Nárnia. Parece que você tá meio ofendido, me perdoa. Eu não, Não, é porque o senhor tá falando que eu não tô lendo o texto. Não, eu não disse isso. Eu não disse que o senhor não tá lendo o texto. Em algum momento eu disse isso. Não, o senhor é meu professor, eu só tô explicando assim no sentido que o senhor perguntou. Primeiro, eu não quis te ofender. Eu não quero lacrar, não quero nada. O texto, muito menos. O texto que o senhor usou, lá diz assim, que a transformação dos corpos é na última trombeta. Aí eu tô perguntando assim, o senhor tem algum documento para mostrar, algum texto bíblico, que a última trombeta não é a última trombeta? Aí o senhor tá dizendo, não, aí vai da habilidade da pessoa. Então, peraí. Interpretação. Isso, então o senhor sai da interpretação. Uma das regras de interpretação, o senhor sabe melhor que eu, é que o texto obscuro se interpreta como texto claro. E a Bíblia se interpreta... Deixa só o pastor César terminar o pensamento dele. Só tem que ficar claro aqui que para sair dessa pergunta é só através da interpretação pessoal de cada um. Mas o texto bíblico diz que a transformação do corpo acontece na última trombeta. Perfeito. Então vejam, eles estão aí discutindo, debatendo, né? Se os mortos serão ressuscitados ou se os vivos, né, que estão vivos, serão transformados, seus corpos mortais em corpos gloriosos por ocasião da vinda de Jesus. E se essa transformação que é dita lá em 1 Coríntios 15, que vai falar que Paulo diz assim, eis que vos revela um grande mistério, nem todos nós morreremos, mas aqueles que estiverem vivos por ocasião da vinda do Senhor, terão seus corpos transformados num abrir e fechar de olhos. E depois, lá na carta aos Tessalonicenses, no capítulo, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, vai falar que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e depois os vivos seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares e lá viveremos com Ele para sempre. Então, assim, são inúmeras questões que a escatologia católica vai juntar tudo isso na vinda de Jesus. Jesus vem, os mortos ressuscitam, a igreja, né, a alma dos santos que estão no céu volta com Jesus, vem com Jesus, será vista essa igreja. Os mortos ressuscitarão, os vivos que tiverem por ocasião da vinda de Cristo, de alguma forma terão seus corpos glorificados, né? Não abrir e fechar de olhos, isso ninguém vai saber como é. E aí Jesus estabelece o juízo final, só que para nós católicos tudo isso acontece depois da última aprovação da igreja. Aí eles ficam discutindo essas coisas e gera-se contendas. E isso gera engajamento. O pastor César disse, não, eu não estou querendo lacrar, eu não estou querendo isso, eu não estou querendo aquilo. Mas, infelizmente, os ânimos de cada pessoa que vai com a intenção de defender o seu ponto de vista e de apresentar para os demais o ponto de vista que ele tem, logicamente vai bater de frente com o outro que tem um ponto de vista contrário. E é por isso que em um debate com o padre acabou perdendo as estribeiras com o César Cavalcante e com o outro debatedor. Né? Por quê? Porque a vontade que tem é de impor a sua interpretação. E aí veja que ele disse, tá lá o texto. E como é que eu saio do texto? Com a minha interpretação pessoal. Cada interpretação pessoal. A habilidade de ajuntar as coisas, né? De fazer uma interpretação do texto juntando as coisas. E é isso que os protestantes fazem. César Cavalcante aqui está condenando do irmão o que todo protestante faz. Interpretar a Bíblia. Cada um se torna o papa de si mesmo, ou o magistério de si mesmo, né? Porque não é uma igreja, mas é de si mesmo. E cada um interpreta a Bíblia do jeito que lhe convém, do jeito que ele acha que é, do jeito que ele acredita ser. E aí, é por isso que nós estamos vendo essa torre de Babel protestante. Relativista, dentro de doutrina, dentro de costumes, dentro de moral. E tudo está se relativizando. O Papa Bento XVI, né, disse, nós estamos vivendo a ditadura do relativismo. Ou seja, cada um impõe o que ele acha que é correto. Quando o profeta Isaías vai dizer que ninguém, ai de quem trocar a verdade por mentira, ai de quem trocar o bem pelo mal, e assim sucessivamente.
Então, só mais um pouquinho aqui da contenda e eu vou mostrar para vocês o porquê eu evito entrar nisso. Possa ser que um dia eu faça um debate com alguém, mas eu evito. Vou mostrar por quê. Pastor Saraiva, isso é juízo ou não? Pastor César, para mim tem juízo na Pastor César, Você acaba de concordar, né? Eu entendi o que o senhor está falando, que o senhor acredita que a última... Pastor Calixto só concorda com ele agora, né? Que Paulo diz de 1 Coríntios é a mesma... Vai ser demitido de São José dos Campos sumariamente. O senhor não aceita essa construção teológica, que é uma construção teológica, que essa não bate, as evidências não são... Mas não é a mesma coisa que o senhor faz quando nós abrogamos que depois do capítulo 6 não aparece o termo igreja. O senhor também não faz uma construção teológica ligando os santos com a igreja. Deixa eu só terminar a pergunta. O senhor não está fazendo também uma construção teológica que o senhor revigora dizendo que não, que isso é uma interpretação pessoal. O senhor também não está fazendo a mesma coisa quando o senhor acha santos, quando o senhor acha eleitos, e o senhor liga isso à igreja sem que o termo igreja apareça do capítulo 4 em diante? Bom, é só apresentar... Isso aí ele está falando de Apocalipse, tá? Porque do capítulo 4 em diante de Apocalipse não vai aparecer o termo igreja, porque vai aparecer logo ali nas primeiras cartas, nas 7 primeiras cartas que é escrito para as 7 igrejas. Aí escreve ao anjo da igreja tal, e aparece. Fora isso, só vai aparecer menções ao povo de Deus, à igreja, no sentido de santos, justos, eleitos. E aí o pastor César Cavalcante faz um apanhado teológico para dizer que esse povo, chamado de santo, de eleitos, de profetas, são a igreja de Cristo, né? Que eu também concordo. E aí o outro pastor, para defender, né, o que ele acusou o outro, isso é um apanhado teológico seu. Aí ele diz, o senhor também não faz um apanhado teológico? Mas vamos lá, por que é que eu evito o debate? Por que é que eu evito essas contendas? Carta de São Paulo a Tito, capítulo 3, verso 8 e seguintes. São Paulo diz assim: certa é esta doutrina, e quero que as ensineis com constância e firmeza, para que os que abraçam a fé em Deus se esforcem por se aperfeiçoar na prática do bem. Isto é bom e útil aos homens. Então Paulo vai ensinar uma doutrina moral, a economia da salvação, né? E aqui no versículo 9 ele diz assim: quanto às questões tolas, genealogias, e aqui ele combatia o gnosticismo, contendas e disputas relativas à lei de Moisés, né? O homem é salvo, não é salvo pela lei, foge delas, porque são inúteis e vãs. O homem que assim fomenta divisões, depois de advertido uma primeira e uma segunda vez, evitai-o. Por que é que eu evito o debate? Porque a gente faz vídeo mostrando que o camarada está errado, que a interpretação pessoal dele, o amaranhado teológico que é formado por essas pessoas, está errada, mas mesmo assim eles não aceitam. Aí você faz um vídeo, você faz 2, você faz 3, aí Paulo está dizendo aqui: o homem que assim fomenta divisões, esses tais, depois de advertido uma primeira e uma segunda vez, evitai-o, visto que esse tal homem que cria contendas e divisões, né, que é o caso de muita gente no YouTube, é um perverso que perseverando no seu pecado se condena a si mesmo. E aí tem São Paulo também escrevendo a Timóteo, no segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versos do 23 e seguintes. Veja o que São Paulo vai dizer: rejeitai as discussões tolas e absurdas, visto que geram contendas. Não convém a um homem servo do Senhor alternar. Aí eu fui procurar o que é alternar. Ele diz, alternar é discutir calorosamente, polemizar, contender, né? Então, não convém a um homem servo do Senhor alternar, ou seja, discutir calorosamente, polemizar e contender. Bem, ao contrário, seja ele codescendente com todos. O que é codescendente? É a pessoa tolerante, complacente, paciente, uma pessoa que procura evitar as contendas. Não convém a um servo do Senhor altercar. Bem ao contrário, seja ele
codescendente com todos, capaz de ensinar pacientemente, capaz de ensinar, paciente em suportar os males, né? É com brandura que deve corrigir os adversários, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento e o conhecimento da verdade. E voltem a si, uma vez livres dos laços do demônio, que os mantém cativos e submetidos aos seus caprichos. Então, é por isso que eu não debato, é por isso que eu não discuto, é por isso que eu não entro nessas contendas, meus irmãos. Por quê? Porque você vê que, primeiro, que todo protestante, já percebi isso, todos, sem exceção, ele vai querer impor a sua verdade. Ele não vai aberto a debater, ouvir o que o outro tem a dizer, mesmo que na hora ele não aceite nada, mas pelo menos em casa ele volte a pensar naquilo, rever aquilo. Então, você percebe que é somente discussão tola. Isso que você está vendo aqui nesse vídeo. Palavra igreja, depois do capítulo 19. Isso ajuda alguém a ser mais santo, mais piedoso, mais de Deus? Não, ao contrário, as pessoas que procuram, pode ver, existem dezenas, centenas e quem sabe até milhares de cortes de debates. E essas partes mais acaloradas, essas partes que tem mais briga, mais contenda, são os vídeos no YouTube que mais traz visualização. Você vê no meu canal, eu estou com 25 mil pessoas no canal. Estou surpreso, porque eu sou uma pessoa que eu não sou teólogo, eu não sou doutor em nada, não sou formado em nada. Eu apenas amo Jesus, gosto de ler as Escrituras, gosto de estudar a doutrina católica, amo a Igreja Católica, faço meus vídeos. Mas se você olhar aqui no meu canal, o que é que mais, os vídeos que mais têm visualização? Na grande maioria deles, são os vídeos que eu falo sobre respondendo protestantes. Isso por quê? Porque as pessoas do meu canal assistem e também as pessoas de fora que estão acostumadas com brigas, com contendas, vêm assistir. E eu acredito que esse meu vídeo aqui possa ser um que dê mais visualizações, uma das mais. E eu não faço isso porque eu quero visualizações, não. Até mesmo porque o meu canal do YouTube ele tem sido restringido. Eu tenho falado com algumas pessoas que são inscritas no meu canal e notificações de vídeos novos que foram lançados não têm chegado para eles. Pedi já que desfizesse a sua inscrição e refizesse a sua inscrição novamente. Eu pedi que começasse a curtir alguns vídeos para ver se o YouTube entende como um canal relevante e as pessoas comecem a ser notificadas e o YouTube também apresente para outras pessoas. Mas se você pegar canais aí no YouTube sobre isso, debates, contendas, brigas, divisões, discórdia, né? Disputas acirradas, acoloradas, né? Com ânimos e os sentimentos aguçados, você vai ver o tempo todo as pessoas assistindo e são milhões e milhões de visualizações. Então, concluindo aqui, Deus abençoe a todos e fique só mais um pouquinho com a disputa. Onde ela aparece? No versículo 15 do capítulo 15. Não, o senhor tem que responder, é uma pergunta. Entendeu? Então, a igreja, primeiro, a palavra igreja, ela aparece lá no texto do Apocalipse, nas cartas de Jesus às igrejas. Pronto. Agora, alguém vai negar que os servos de Deus são aqueles que servem a Jesus? Mas isso não é uma construção teológica? Não é uma construção teológica. É uma interpretação da palavra. Não é o mesmo. Construção teológica é quando você lê uma verdade e pega mais dois textos e fala assim, ó, a partir disso aqui é assim. É isso. Eu não estou fazendo isso. Quando a Bíblia fala eclectos, obviamente está falando de eleitos. Quem são os eleitos na Bíblia? Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Quem são os escolhidos na Bíblia? Eu entendo que são salvos. Se alguém disser que não é salvo, aí a gente pode debater o assunto. É interessante. Não é uma manobra teológica. Qual forma do sua casa? Só completar o César, você fala. Só completar o César, você fala. O termo igreja não aparece no capítulo 4, 18, mas também não aparece do 19, 22, etc. E não aparece também do 4 ao 18, dizendo que ela está no céu. Então também é implícito. Mas o senhor não acha que isso é uma lógica? Se ela não é mais citada, é porque ela não está, por exemplo. Ela também não eu posso citar o nome de todos que estavam no debate, mas se o senhor sair 5 minutos no final, o senhor não terá suas considerações finais. A palavra igreja o senhor estava, mas não está mais. A palavra igreja também não aparece em 1 e 2 Pedro e Judas também. Essas cartas então não foram para a igreja. Se eu tenho um sinônimo lógico com mais de 60 versículos, chamando a igreja no Novo Testamento de santos. Eu gostaria de responder essa questão. Qualquer pessoa que aceita Cristo é santo. Ponto final. Exatamente. E quem aceita Jesus é quem? A igreja ou não? A igreja. Bom, note bem, eu tenho...
Pronto, gente, é isso aí. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.